Atenção! Vai começar agora uma teleaula de metrologia do curso Profissionalizante. Este módulo tem um total de 30 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 21. Bons estudos! Para poder trabalhar com peças tão pequenas como a deste relógio, o relojoeiro precisa usar uma lupa presa à sua cabeça. Seu Carlos, dá para consertar um relógio sem usar essa lupa? Não dá. Para que as peças desse relógio funcionem com muita exatidão em um espaço tão pequeno como esse, elas têm que ser muito pequenas. E o que a lupa faz é ampliar a imagem da peça para que eu consiga colocar exatamente cada elemento nesse lugar. Muitas vezes o profissional de mecânica também se vê envolvido com peças muito pequenas, com perfis difíceis de serem visualizados. Neste caso, é preciso ampliar a imagem da peça para controlar suas medidas e conseguir a exatidão desejada. Mas não se consegue fazer isso com os aparelhos e instrumentos já estudados. Na teleaula de hoje, você vai ver que esse problema pode ser resolvido com o uso dos projetores de perfis. Você vai ficar sabendo como funciona e quais são as suas principais aplicações no mundo da mecânica. Não saia daí que a teleaula de hoje já está começando. Cara, essa peça é tão pequena que com esse instrumento eu não vou conseguir medir. Porém, por um Cristo eu vou medir essa peça. Ainda bem que você viu. Eu estou com um problemão do tamanho da cabeça do alfinete. Dá uma olhada no tamanho dessa bolsa. Como é que eu vou conferir as medidas para ver se está tudo certinho? Deixa eu ver. Tito, com esses instrumentos aí não vai ser possível não. Na realidade, o que você vai ter que fazer é ampliar a imagem dessa peça. Agora, para isso você vai precisar de um instrumento com mais recursos do que essa lupa aí. Esse instrumento tem mais recursos para ampliar peças tão pequenas como essa. Esse aparelho aqui ele tem recursos para ampliar peças muito pequenas, cara. Ele é um projetor de perfil. Parece ser bem sofisticado isso aqui. E é mesmo. Ele é o resultado de muito estudo. No começo, os meios óticos de componente do projetor aqui eles eram usados somente em laboratório. Com o tempo, eles foram conquistando as oficinas, resolvendo problemas, facilitando a produção, melhorando a qualidade dos produtos. Mas eu não sei muitos anos aqui. Hoje, em algumas situações, os projetores de perfil trabalham ao lado das máquinas operativas, muitas vezes mesmo sobre elas, mostrando detalhes da própria peça durante a usinagem. Quer dizer, então, que um projetor de perfil como este aqui permite verificar peças pequenas e de formatos complexos, é isso? Exatamente. O projetor permite projetar na tela a imagem ampliada da peça que queremos verificar. Aqui, nós estamos verificando essa peça que está presa ao todo. Não que ela seja muito pequena, mas ela tem um formato complexo. E para essa finalidade, o projetor é a melhor ferramenta. Se você quiser obter os melhores resultados com o projetor de perfil, você deve saber usar corretamente esse instrumento. Se você tem alguma dúvida, preste atenção e fique por dentro. Se a peça a ser medida for plana, você deve colocar esta peça sobre uma mesa com vidro. Agora, se a peça for cilíndrica com furo central, aí você deve fixar a peça entre pontas. Repare que esses suportes são montados na mesa, onde estão adaptados 2 micrômetros que permitem medições por coordenadas. Para focalizar a peça, você deve aproximá-la ou afastá-la da objetivo. Isso é feito através de um dispositivo que é acionado por esta manivela. Com o uso destas lentes, você consegue ampliar a projeção de peças muito pequenas em 10, 20, 50 ou até 100 vezes em relação ao tamanho original. Isso facilita demais a observação. Veja que, em alguns modelos, a tela do projetor pode ser circular, rotativa e dividida em 360 graus. E com o uso de um drone, você ainda pode realizar leituras com resolução de 1 minuto, 5 minutos ou 10 minutos. Você pode ainda controlar a peça
fazendo sua projeção com um desenho ampliado da peça em acetato transparente fixado na tela do projetor. Bom, se você puder comparar o desenho ampliado dessa peça com a sua projeção, aí sim, eu vou ter uma excelente visualização. Ué, mas você não vai fazer essa comparação. Não quer dizer, tem que fazer, pegar essa peça e levar para um laboratório de metrologia. Bom, então vamos lá, então vou começar a ver se ela tem qualidade para ter entregue para o cliente. Calma, Tito, calma. Primeiro você precisa conhecer os sistemas de projeção. Então vamos nessa que eu estou todo ouvido. Olha, eu confesso que tenho algumas dúvidas sobre esse assunto. E o melhor que a gente faz é ouvir o que a nossa técnica em metrologia tem a dizer sobre essa matéria. A primeira coisa a saber sobre esse sistema é que eles nos permitem visualizar uma peça destacando seu contorno, a sua superfície ou ambas. Mas, Sofia, me explica melhor cada um desses sistemas de projeção. O primeiro deles é a de projeção diascópica, quando se destaca o contorno da peça. Nela, a eliminação é feita adiantação da peça a ser examinada. Desse modo, nós conseguimos uma silhueta escura na tela, limitada pelo perfil que queremos verificar. E como é que isso é possível, Sofia? Dá uma olhada nesse sistema de funcionamento do projetor. Repare que existe um dispositivo óptico na frente da lâmpada. Ele é chamado de condensador, porque concentra um feixe de luz sobre a peça. Assim, os raios de luz não detidos por ela atravessam a objetiva amplificadora e são desviados por espelhos planos até iluminarem a tela. E como esse sistema é mais usado? É uma edição de peças com contornos especiais, como pequenas engrenagens, ferramentas e roupas. Agora existe um outro sistema que é da projeção microscópica. Ele destaca a superfície da peça. Nesse sistema, a iluminação se encontra na superfície da peça, cujos detalhes aparecem na tela. Ele se torna ainda mais evidente se o relevo for nítido e pouco acentuado. É muito usado no exame de acabamentos superficiais, impressos, gravações e até de moedas. Existe ainda um terceiro sistema que permite visualizar tanto o contorno quanto a superfície dessa moeda, certo? Certíssimo. Você poderia mostrar como é feita a montagem e a regulagem do projetor de perfil? Bom, antes de mais nada, eu preciso selecionar a objetiva que mais se adapte à peça que vai ser medida. Isso feito, é só posicionar a chave que permite a projeção episcópica, diascópica ou ambas. Depois ajustamos o foco e alinhamos a mesa, o que deve ser feito de modo que a imagem do objeto na tela se desloque paralelamente ao eixo de referência. O último passo é centralizar o filamento para obter uma boa projeção diascópica. Agora, no caso da projeção episcópica, é preciso posicionar o feixe de luz sobre a peça. Depois, colocar o filtro que protege a visão do operador. E, por último, arrumar o feixe de luz. Pronto, Silva. Agora que eu conheço tanto o sistema de projeção quanto a montagem e a regulagem do projetor, eu acho que eu já posso fazer a verificação dessa peça aqui, ó. Tito, antes da gente ir para o laboratório, deixa eu te falar como você faz a medição de rodas. Para medir rodas com projeção de perfil, é preciso antes fixar a peça entre pontos. É muito importante não esquecer que uma das referências da tela deve ser alinhada com o perfil da roda. O ângulo que ela faz com a direção 0 grau é lido na escala da tela e no olho. E é só isso, Silva? Não. Para determinar o passo, basta deslocar a rosca através de um micrômetro. Como isso é feito? Isso deve ser feito de forma que a linha de referência ou o retículo, primeiramente conhecida como flanco de um direte, e depois como outro. Como é feita a medida? A medida do passo corresponde à diferença das duas leituras do micrômetro. Se a leitura inicial é de 5 milímetros, e após o segundo alinhamento, o instrumento marca 6 milímetros 995 milésimos, o passo vai ser igual à diferença desses dois números, que é igual a 1 milímetro 995 milésimos. Genial, Silvia. Deixa a maneira de superar e facilmente de superar. É sim, cara. E para quem continue realizando as melhores medições e auxiliando no trabalho da mecânica, você não pode esquecer os principais cuidados da conservação dos projetores de perfil. É o seguinte, você tem que primeiro limpar muito bem essa mesa de vidro aqui e também os objetos para essenciais. Tá, mas com que produtos eu sinto, né? Olha, você pode limpar com benzina ou com álcool.
parte próxima. Quando mais delicado, você deve usar um ovo isopropílico. E quando acaba a limpeza, o que eu faço? Olha, você tem que manter as lentes muito bem fechadas e em lugar seco. E as outras partes do projetor? Tem algum lugar especial separado por elas? Tem sim, as partes móveis, elas devem ser identificadas com um fino óleo apropriado. E as partes fixas que não tiverem pintura, elas são inseridas com benzina. E depois você usa vaselina líquida e salsa misturada. Tá bom. Então, quando eu vou considerar essa maravilha, se você não pode dar uma boa visão em tudo que ele já aprendeu hoje. E atenção, se liga aí, que é uma hora da eleição. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo que o projetor de perfil é um aparelho muito usado para o controle de peças pequenas com formatos complexos. Aprendeu que a projeção diascópica permite destacar o contorno da peça e que a projeção microscópica destaca a sua superfície. Viu ainda como se faz a montagem e regulagem do projetor de perfil e como é realizada a medição de roscas. Bom, meu amigo, a medida das roscas estava certinha. Eu nem saberia como fazer para entregar a encomenda para o cliente se não fosse o projetor de perfil. Agora, se você quiser combinar esse grande recurso da metrologia, vai ter que praticar bastante